Bom dia, meus amados, a graça e a paz redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aqui, o pastor João Paulo, estamos reunidos nesta manhã com Jesus, glória a Deus, com o nosso devocional Emanuel, Momento com Deus. Eu quero compartilhar esse tema com você, preste muita atenção, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus falará poderosamente ao seu coração, seja para nos exortar, para nos corrigir, nos direcionar, nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra, aleluia, de fortalecimento. A forma que Deus fala, de qualquer maneira que Deus nos fala, nos direciona ao nosso milagre. Hoje, nesta terça-feira, dia 18, aleluias, 18 de outubro de 2022, tem esse título que me chama a atenção. Vamos ver esse tema que me chama a atenção, vamos ver o que Deus vai falar, que diz porco ou galinha. Vamos ver o que Deus vai falar conosco. Equilíbrio é conseguir harmonia e coerência entre limites ou extremos. Isso é o que Jesus nos recomenda. Eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Mateus 10,16. Nem tudo que parece piedoso é piedoso de verdade. Muita gente desiste de sua fé em Jesus por causa de pessoas que, dentro de instituições religiosas, praticam atitudes contrárias à palavra de Deus. Meus amados, como pastor, eu não posso negligenciar o que foi falado aqui agora. Eu não posso deixar de compartilhar com você, aleluias, as pessoas que mais vão nos decepcionar. Primeiro, são do nosso sangue. E segundo, aquelas que estão perto de nós. E dentro da igreja não é diferente. Por isso, não foque a tua fé no homem, em mim, no João Paulo, em qualquer homem, qualquer pessoa. Firme a sua fé em Cristo. Porque dentro da igreja, o diabo usa pessoas. O diabo é espírito, ele precisa usar corpo. Precisa de algum corpo. E muitos dão lugar ao diabo. Então, firma os teus olhos não no homem, mas em Cristo. Amém? Vamos continuar. Deve-se entender que algumas pessoas ainda são imaturas espiritualmente, acabei de falar com você, e estão em processo de compreender e aprender a viver os princípios espirituais apontados na Bíblia. Outras apenas se envolvem, mas não estão comprometidas com o verdadeiro evangelho, assim como a galinha que apenas se envolve com a alimentação dos donos da fazenda, pois entrega os seus ovos e permanece viva. Já o porco, totalmente comprometido, precisa morrer para que o bacon seja produzido. Cada pessoa dará conta de si mesma a Deus. Isso, cada um dará conta a Deus. Jesus nos ensina que precisamos sempre olhar para Ele. Acabei de dizer, como eu já te disse algumas vezes, eu não leio os devocionais antes, eu leio junto aqui com você para que Deus também fale comigo. Olha, tudo que eu te disse antes. Aleluias. Jesus nos ensina que precisamos sempre olhar para Ele, não para os homens. Afinal, qual de nós é infalível? À medida que nos comprometemos com Jesus e sua palavra, aprendemos a discernir o que parece ser procedente do seu reino, mas não é. Ao mesmo tempo, exercitamos a morte diária do nosso eu e os seus achismos, isso é muito importante. De tal maneira que o nosso coração não se endureça diante das ameaças ou decepções que encontramos. Só assim permaneceremos simples na presença de Jesus. Isso, seja simples. Abertos para o amor e o perdão. Proposta dificílima, mas se Jesus afirma ser possível, então é. Eu vou ler esse final novamente para você entender. Só assim permaneceremos simples na presença de Jesus. A simplicidade é tudo. Abertos para o amor e o perdão. A obra de Deus é essa, irmãos. Amar e perdoar. Proposta dificílima, porque muitos não conseguem amar e muitos não conseguem perdoar. Mas nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Mas se Jesus afirma ser possível, então é. Romanos 14:2 diz: assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará conta a Deus. Amém? Vamos orar pedindo a Deus que a nossa fé
os nossos olhos venham estar fixos em Cristo Jesus somente. Amém? E que nós vamos amar e perdoar. Feche teus olhos, curva a tua cabeça nessa terça-feira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Que os nossos olhos venham estar fixos em Ti, Jesus, e que nós venhamos amar e perdoar, Senhor. Por isso, meu Pai, aleluia, Pai, nos dê um coração puro e um espírito inabalável, e que nessa terça nós vamos entender a mensagem da cruz. Por isso, oramos e te pedimos e te glorificamos em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho um convite para você hoje, às 19h30, aleluia, com a pastora Josana, ali com as obreiras, o círculo de oração das irmãs. Hoje, às 19h30, a pastora Josana vai estar lá com as irmãs no Ministério Pentecostal Emanuel, na rua Rio Madeira, 249. Você que precisa orar, precisa de uma resposta, vá hoje, vá junto com as irmãs clamar ao Senhor em Cristo Jesus. Ministério Pentecostal Emanuel, um lugar de milagres. Deus te abençoe e fique na paz.